Olá, meus caros telespectadores, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Now Podcast. Estou aqui junto com o PH Costa, meu Salve, salve, irmão. rapaziada. Nossa, foi bem pode pá agora, hein? Foi bem, pode falar. Salve, Não. salve. Não, foi outro, foi Flow. Foi Não Flow? não? Salve, salve família. Salve, salve família. Não, aqui a gente não vai fazer Não. salve, salve família. Não. Nem alô, rapaziada. Não, porque a gente é autêntico, né? Autêntico. Autêntico. E aí, Javezinho, como é que você tá? De boa, né? Tá suave? Hoje tá... Eu tava vendo uns episódios do seu Cup Noodles. Você nunca mais retornou seu Cup Noodles Eu acho que ele seguiu nossas orientações. Ele seguiu, né? Se tornou uma pessoa mais saudável, né? Que lá mata, viu, Javé? Cuida mais dessa alimentação aí, cara. Você é novo, você não pode morrer agora, não. Demorou? Oi, a gente tá aqui hoje com uma convidada super especial a gente vai falar de um assunto aqui muito massa que, na moral, me interessa pra caralho esse assunto, eu acho isso muito Interessa massa. muito, cara, muito massa. Quer apresentar a convidada? Apresenta a nossa convidada de hoje, PH. Estamos aqui com a Mamãe Ursa, Luísa Galvão. Alô, pessoal, obrigada pelo convite. Que isso, obrigado você por ter aceitado o nosso convite, né, de vir aqui. A gente teve, eu até peço desculpa que a gente teve uns imprevistos de agenda, né? Eu fico sem graça, é culpa sua, você sabe, né? Não é culpa minha não, velho, é culpa de trabalhos aí que felizmente, né, porque foi por causa de trabalho, a gente teve que remarcar, mas graças a Deus deu certo, né? Sim, tranquilo. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E é isso, né? Vamos falar pra galera, né? Antes dos nossos apoiadores, né? Que a gente sempre esquece de falar, cara. Vamos lá, nossos apoiadores, graças a Motion Blue Dot, que são os nossos apoiadores, que graças a eles tudo isso aqui tá fluindo, né? Isso. Graças a eles todo o Now existe. E graças a eles também o Now só tá evoluindo a cada dia mais. Quem acompanha desde os primeiros episódios lembra que as nossas câmeras eram outras, a gente tinha um Mac aqui, agora a gente tem uma TV, a gente já tá com planos para outras paradas muito mais loucas ainda, então aguarde que vai vir muita coisa da hora, vai vir uma qualidade de cenário melhor ainda, assim, eu não vou falar de vídeo, porque realmente de vídeo tá numa qualidade foda, assim, na moral, e a gente só vai com certeza crescer o nosso cenário, né? Que enfim, a gente usa um espacinho aqui que a gente começou, mas daqui um dia a gente já tem o nosso, né? O nosso espacinho. É isso aí. E não esquece de deixar o like, se inscrever e ir lá no Insta do Now, tá? E que todos os nossos cortes estão lá e estamos no TikTok, Now Podcast oficial ou só Now Podcast? Now Podcast, só. Now Podcast. Vai lá. No Instagram é Now Podcast oficial. E no Instagram Os cortes estão lá. Exatamente. A gente pega os melhores momentos aqui, só o ouro da conversa. Só o ouro. E a gente faz os reposts lá no Instagram. Isso mesmo. E aqui esperamos que você fique até o final. E já te lembrando, deixa aquele like. Exatamente. Já se inscreve se você não é inscrito. Já compartilha aí, o assunto é bem legal. Isso aí. A convidada de hoje é muito massa e vamos falar de muitas coisas. Muitas coisas, exatamente. A gente estava trocando uma ideia antes, né? Sim. Que a gente estava aqui, a nossa produção estava produzindo o cenário, as paradas, e a gente estava trocando a ideia. Que só da pouca ideia que a gente trocou, já pirei já, assim, né? Pra quem não sabe, a Mamãe Ursa, você pratica o xamanismo, não é isso? Sim, super E você, como é que é esse lance, assim? Você só pratica ou você é como... É porque eu realmente sou muito leigo nisso, assim. Eu acho muito massa, mas eu zero conhecimento sobre isso. Você pratica ou você meio que ensina... Ou só é praticante? Então, eu comecei a estudar e a prestar atenção em práticas xamânicas desde 2004. E desde 2012 eu dou aula e conduzo cerimônias xamânicas com medicinas sagradas e também sem medicinas sagradas, né? Utilizando outros recursos do xamanismo. Então, eu trouxe para Uberlândia esse formato de estudos, roda de estudo de xamanismo, né? E desde 2012 eu já formei aí 38 turmas
Que legal. Com pessoas que foram estudar o xamanismo, turmas presenciais, e fiz algumas online também agora durante a pandemia. E também tem um formato que pode ser um dia todo ou um final de semana de estudos, meditações, ensinando as pessoas a iniciar o seu caminho de reconexão com a Mãe Natureza. E para você, tipo, ensinar o xamanismo, tem, tipo, um certificado, como se fosse, tipo assim, agora eu posso ensinar, assim, ou é só adquirir conhecimento e a partir disso poder ensinar? Então, o projeto chama Roda de Estudos de Xamanismo. É uma metodologia que foi desenvolvida pelo xamã que me iniciou, que é o Léo Artesi, bastante conhecido no xamanismo mundial, inclusive, né? Ele é uma pessoa bem importante nessa área, e com a experiência dele ele formou uma metodologia que são 16 encontros que acontecem uma vez por semana durante umas 3 horas, onde a gente pode repassar esse conteúdo teórico da roda de estudos de xamanismo, estudando um mapa que a gente chama de roda medicinal, que é baseada no conhecimento dos nativos norte-americanos e tem uma inserção também do conhecimento dos povos celtas. Então, essa roda medicinal, ela se trata do grande ciclo natural, que são as 4 estações, né? Como é que a natureza se movimenta durante um ano inteiro e como que isso influencia a nossa vida. Então, é um conteúdo teórico que abre o livro da Mãe Natureza para que a gente possa estudá-lo e aproveitar todas as bênçãos e energias e ritmos que são naturais e que interferem no nosso humor, na nossa vida. Assim, a maioria das pessoas entende que a natureza ela influencia o reino vegetal, por exemplo. Quem planta sabe disso. Tem um momento de plantar, tem um momento da planta germinar, dela crescer, até dar o fruto, colher, e depois disso tem que dar um tempo no campo. Né? Depois que colhe, normalmente eles deixam a terra parada até poder voltar a produzir. Por quê? Porque eles entendem que o ciclo natural influencia as plantas. Mas, para além disso, influencia também os animais e nós, seres humanos, né? Então, assim, com a nossa vinda para as cidades e tudo isso que a gente arrumou para melhorar a nossa vida, acabou que deu um efeito colateral, digamos assim, de que as pessoas se desconectaram do fluxo natural. Por exemplo, quem trabalha em prédio fechado, em empresas grandes, em shoppings, não sabe se está dia, noite, se está ventando, se está fazendo sol. E isso você desconecta de um fluxo que tem uma regra de começo, meio e fim, que interfere no nosso humor, interfere na nossa energia, né? Então interfere totalmente na nossa vida. Só que as pessoas se desconectaram disso e o que está acarretando são doenças como depressão, ansiedade, vários tipos de doenças, sedentarismo, desinteresse, desencanto, né? Porque a natureza, além de tudo, ela é bela e a beleza também é um remédio. Né? Sim, E de onde vem todos os remédios para a gente, normalmente é do reino vegetal. Algumas coisas aí do reino mineral e do reino animal. Mas todos os remédios que a gente compra em farmácia, eles existem naturalmente na natureza. Né? Então, existe todo um estudo para que a gente volte a ter as nossas plantinhas, né, a ter nossos remedinhos em casa, pelo menos para as coisas básicas, né, o retorno da comida plantada em casa, né? Então, por exemplo, a natureza ela oferece a comida certa em cada estação. E hoje em dia a gente tem uma mudança genética nas plantas que você compra qualquer coisa o ano inteiro. Só que as frutas e os legumes e as verduras não tem mais aquele gosto.
né? Porque vai tendo uma modificação, você sai fora do ciclo, produz tudo no tempo que você quer, só que não dá para imitar Deus, né? Não tem como imitar o grande espírito. No xamanismo a gente chama Deus de grande espírito ou grande mistério, que eu até prefiro, né? Porque o que é Deus além de um grande mistério, né? Então, a forma que a gente ensina em relação à comida também, vai no mercado e compra o que tiver mais barato, porque essa é a lei do mercado, quanto mais tem, mais barato está. E quanto mais barato está, é o que a natureza está te oferecendo para você comer naquele momento. Entendi. Né? Então, as regras são muito simples. Né? E estudar xamanismo é maravilhoso, porque está no nosso DNA. Né? Nós já fomos lá das cavernas. Né? Possivelmente a nossa linhagem chega até lá. Então, a gente já praticou isso, já sabe como que é. E morando em cidades grandes, principalmente, a gente se desconecta disso. E o convite do xamanismo é voltar a compreender como é que a natureza está atuando sobre mim, como é que eu posso aproveitar isso para a minha vida ir na maré mansa. Né? Eu acho isso muito doido. Tem esse lance de xamanismo, é total natureza, né? Assim, o xamanismo, assim, ele Sim. E eu vejo que o xamanismo hoje, então, ele bate totalmente de frente de como o mundo tá indo, não é? Assim, exatamente. Porque assim, a gente está indo para um futuro que a gente nem sabe, né? Do jeito que as coisas andam, né? Esse lance do trabalho, de consumir e tudo, né? Esse consumismo também em excesso. O mundo vai caminhando para um lado que confronta de frente com isso que o xamanismo ensina, né? Sim, inclusive a gente pode falar que o xamanismo é equivalente à ecologia, né? Já tem alguns anos que começou a se falar em ecologia e que daí está tendo várias linhas de estudo para voltar esse fluxo natural, mas aí tem um desafio grande que é produzir comida para esse tanto de habitantes do planeta. E isso justifica grandes indústrias, grandes negócios. Né? Mas a gente está tendo aí, por exemplo, vários exemplos de economias familiares que conseguem produzir de uma forma mais natural, mais em contato mesmo com a terra, com menos agrotóxicos, com menos interferências, né? Produzir comida suficiente. Por exemplo, tem grupos como o MST, tem grupos que produzem realmente muita comida, né? Estruturas organizadas com famílias se unindo para literalmente viver disso e produzir coisas mais naturais. Mas a gente sabe que há uma pressão da grande indústria, né, para a produção em massa. A gente tem exemplos tristes, como derrubar a floresta amazônica, o Pantanal, para plantar pasto e botar milhões de cabeça de gado, que é abatido e vendido para o exterior, a melhor parte, e que gera riqueza para uma ou duas famílias. Né? Então, isso vai contra as leis naturais, da energia de troca, né? Da produção de coisas pelo bem da humanidade. Né? Então, a gente chegou a um ponto assim, que realmente está extremo, né? E o xamanismo já tem aí uns 20 anos que está voltando à tona, então as pessoas estão buscando formas de tentar atuar em cima do planeta para impactar o mínimo possível, porque nós precisamos da Mãe Terra saudável para que a gente também possa sobreviver. Mas, tipo, quem pratica o xamanismo, a alimentação dessa pessoa, por exemplo, a sua, é 100% em relação ao que a natureza oferece, é 100% seu. Tipo, você tem na sua casa, você planta, ou realmente você ainda vai, por exemplo, no mercado, mas faz isso que você fala, compra as coisas mais baratas? Sim, no meu caso, eu ainda estou circulando por mercados, mas eu tenho algumas coisas. Eu moro numa pequena chácara, né? E a gente tem uma rede de pessoas que produzem, que vendem coisas
mais naturais, coisas orgânicas. Aqui em Uberlândia a gente já encontra bastante coisas, até em vários supermercados tem uma área de orgânicos, né? Que são comidas que são produzidas com menos agressividade. Porque o que é o problema? Uma comida natural, uma cenoura, ela é torta. Um tomate tem uma manchinha, né? Uma outra coisa tem um detalhinho. E o que acontece na grande indústria? Tem que ser tudo padronizado, bonitinho, com uma cara que venda, né? Então, assim, a cenourinha que você planta lá na sua casa, ela vai nascer toda tortinha, mas ela vai nascer amarelinha, gostosinha, né? Infelizmente, a gente já perdeu grãos nativos aí de várias coisas, como milho, por exemplo, como tem muita coisa. Eu não sei listar agora para vocês, mas assim, a gente for pesquisar um pouquinho, a gente sabe que as sementes nativas mesmo já deve ter em algum banco de sementes por aí, mas elas já estão realmente muito modificadas, né? Mas a tentativa é isso, de voltar para o campo, as famílias, de voltar a morar em chácara, mesmo você morando em casa, em apartamento, você produzir algumas coisinhas em casa. A minha mãe, por exemplo, ela produz alface, umas coisinhas lá, em vasinho, desse tamaninho, ela adora planta. E ela vai fazer salada, vai lá, pega os tomatinhos, pega a alface, no pé, sem arrancar o pé, só pega as folhas que ela quer, comer na hora, né? Então, existe muitas formas de tentar essas práticas. Quando esse é orgânico, você já percebeu? Esses orgânicos em mercado é mais caro, né? É mais caro porque a produção é menor. E é assim, é um preço bem salgadinho. Se você for, por exemplo, só comprar coisa de orgânica, assim, Mas depende também. Mas olha só, quanto que as pessoas gastam com remédio? É bastante. Né? Se você colocar porque se você come a comida certa, você não precisa de remédio. Né? Existe todo um ciclo econômico que uma coisa mantém a outra. Uma coisa leva a outra. Então, a comida ela não é saudável porque ela precisa alimentar uma rede farmacêutica e por aí vai. Eu vejo também, assim, é porque às vezes você vai realmente em mercado, ela é mais cara, mas você vê muito. Eu ando vendo muito produtor independente, assim, né? Na esquina, no carrinho de mão. Às vezes a pessoa no porta-mala do carro. Que aí não tem esse custo de supermercado, não. Entendi. A pessoa, eu vejo gente, principalmente no Instagram, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Sim, a pandemia está servindo para quem conseguir acordar para a importância da Mãe Terra agora, começar cada um a fazer o seu próprio movimento, né? Porque é passo de formiga. Se eu faço o meu, vocês fazem o de vocês, e as pessoas ao redor vão vendo a gente fazer, vão se inspirando também. A gente consegue gerar uma massa crítica e podemos, né, talvez inverter essa jogada. Mas, assim, o convite do xamanismo é literalmente voltar para a Mãe Natureza, para o que é o mais natural possível. Obviamente que as cidades trazem confortos, né? A gente, por exemplo, divide custo de, água encanada, energia elétrica, asfalto, né? É legal, assim, de alguma forma, você chegar num ponto e ter tudo ali como um shopping, né? Você chega, resolve tudo. Mas isso não precisava ser no grau que né, que desconecta tanto as pessoas, né? O convite do xamanismo é realmente você observar da sua janela, seja lá onde é que você mora, o que está acontecendo no mundo natural, né? Porque as pessoas não olham mais para a lua, não entende a hora que chove, a hora que não chove, né? Quando está fazendo frio, o pessoal reclama, quando está fazendo calor, o pessoal reclama, quando está chovendo, reclama, quando fica seco, reclama. E existe um ciclo, e isso é natural. A gente está aqui agora no inverno, no finalzinho da seca. Daqui a pouco entra a primavera, esquenta e começa a chover.
Então, quem não gosta de calor começa a grilar com a mãe natureza, né? E é meio que uma parada, tipo, viva o presente e deixar as coisas acontecer como elas devem acontecer. Sim, porque cada dia é um dia novinho, que a mãe natureza dá pra gente viver uma experiência novinha, né? E o ser humano foi arrumando sistemas de crença que vão colocando a gente dentro de caixinhas, né? Eu tive num congresso de xamanismo e eu conheci um índio Lakota. Ele estava contando a história dele conversando com um outro índio norte-americano, e esse índio estava chamando a gente de o povo caixa, né? Os índios, eles têm uma forma bem curiosa de fazer as analogias, né? Então ele falou que nós que moramos na cidade somos o povo caixa, que na natureza não tem nada quadrado, né? A energia, ela circula, é tudo circular, todos os ninhos, tudo que há na natureza é circular. Aí o homem vem e inventa uma casa quadrada que fica retendo as energias no canto. Depois a gente tem que sair defumando, fazendo coisa para limpar a energia. Então a gente constrói uma caixa grande, cheia de caixinha, que são os apartamentos. Cada apartamento é dividido num monte de caixinha que a gente fica lá. A gente criou uma outra caixa que a gente entra dentro dela e vai para outro lugar que tem um monte de caixa empilhada. E esse eu achei uma figura bem interessante, né? Porque é exatamente isso. A gente está arrumando caixas e mais caixas para a gente se colocar dentro, aí fica parecendo aquelas bonequinhas russas, que você tira uma de dentro da outra e aquele negócio não acaba mais. Então o ser humano está meio que assim, né? Quem sou eu no meio desse tanto de coisa? Né? Eu tenho que responder a isso do mundo da ilusão, eu tenho que ter tanto de dinheiro, eu tenho que ter tanto de sucesso, a minha roupa tem que ser tal, eu preciso viajar para algum lugar para eu contar para os meus amigos, e pulando de uma caixa para outra ao invés de se libertar, né? Então eu achei bem interessante esse olhar deles, porque eles vivem o agora, da natureza, o hoje. O Javé, ele tem uma carinha, né, de curtir esse lado assim, né, Javé? Você tá ligado, né? Eu sou indígena. Você é indígena? Eu gosto. Sério? Que doido. E você já brisou em xamanismo assim também, ou não? Então, eu não estava muito por dentro, assim. E eu sei que o xamanismo tem a ver total com... é um xamã que... Mudando um pouco de assunto, né? É um xamã que orienta o ritual, não sei se pode ser chamado de ritual, do ayahuasca, né? Sim. E você já, com certeza, já viveu essa experiência, né? De tomar o ayahuasca já. E como que foi? Conta. Sim, eu já tomo ayahuasca tem uns 30 anos. Você toma com bastante frequência? Eu tomo todo fim de semana. Sério? Nossa. Sim, eu faço cerimônia praticamente todo fim de semana. E você que você é o xamã do que você faz, né? Sim, eu não me considero xamã, mas tem algumas pessoas que me consideram. Entendi. Eu prefiro dizer que eu sou uma condutora de roda de estudo e condutora de cerimônias xamânicas com planta de poder. Entendi. O que seria? Essa coisa de ser xamã, xamã é como se fosse tipo um psicólogo, um papa, um mentor, um grande líder, né? Então, o xamã é uma pessoa que precisa ter algumas capacidades espirituais, inclusive, para ocupar esse cargo, né? Então, assim, eu ensino as pessoas a abrirem seus estudos para entender as práticas xamânicas. Eu não habilito ninguém a dar aula ou a conduzir cerimônias. Entendi. Eu recebi uma formação para multiplicar essa roda de estudos do Léo. Então, eu fiz um curso com ele
e ele me habilitou a multiplicar essa metodologia dele, que é a roda de estudos de xamanismo. A questão de eu conduzir cerimônia vem da minha história com a ayahuasca, que é bastante antiga. Existem 3 doutrinas que utilizam a ayahuasca. A ayahuasca ela é uma planta de poder nossa aqui, da Alta Amazônia, então dos povos brasileiros ali, do Peru, essa galera. Então, é uma medicina bem nossa. E por conta dessa medicina foram criadas 3 doutrinas. Uma é a união do vegetal, que o mestre Gabriel criou. A outra é o Santo Daime, que... o Santo Daime é famoso, né? O Santo Daime. Eu tomei o Santo Daime já. Sim. Você o quê? Já tomei o Santo Daime. Esse é lance de tomate? A ayahuasca é um chá feito por 2 plantas que são cozidas juntas. Né? Então a gente tem o mestre Irineu, que fundou o Santo Daime, e tem uma outra linha que é a Barquinha, que são pessoas que moram mais perto do mar, né? E essas doutrinas elas têm um sincretismo religioso próprio de brasileiro, né? Que tem várias formas de ver a energia com nomes diferentes, né? E então eu comecei a tomar ayahuasca com pessoas que eu conheci. Depois eu fui cofundadora da União do Vegetal, aqui em Uberlândia. Eu cheguei na igreja de Santo Daime daqui, estava bem no comecinho também, então pude ajudar. E até cheguei a ocupar o cargo de madrinha. Madrinha e padrinho são as pessoas que gerenciam, né, a igreja de Santo Daime. E depois eu conheci essa linha xamânica, né? Que eu gostei mais, porque não tem doutrinação, não tem uma cartilha para você seguir, né? Você pode, dentro de uma cerimônia xamânica, tomar o chá, que é um potente expansor de consciência, né? Ele amplia demais a sua percepção do mundo, e você pode usar o seu sistema de crença para analisar esses símbolos que chegam. A gente chama de miração, né? Que são imagens que aparecem, cenas, sensações, uma ampliação de todos os sentidos, da percepção à volta do seu passado. Você encontra com seus guias, pode acontecer muita coisa interessante dentro de uma cerimônia com a ayahuasca. E isso livre de doutrinas. Então, nas minhas cerimônias, por exemplo, eu uso cantos que eu canalizei, alguns cantos que são hinos do Santo Daime, que o Léo, que me iniciou, ele também é padrinho de uma igreja grande lá em São Paulo, de Santo Daime. Ele é daimista bem antigo, né, das primeiras igrejas em São Paulo, de Daime, Santo Daime. Inclusive a medicina, né, a ayahuasca que eu uso na minha cerimônia, ela vem do Santo Daime, dos feitios que são feitos lá. Inclusive a gente costuma ir ajudar, colaborar com o trabalho e trazer. Então, assim, é muito importante as pessoas que forem tomar medicina saber um pouco da história de quem está coordenando a cerimônia e da onde está vindo a medicina, principalmente. Porque na internet você acha a ayahuasca R$10 o litro. Isso não existe. Então, assim, tipo, que tem dentro tomar, por exemplo. É a medicina mais segura que tem. Tem não, eu tô falando esse de R$10 o litro. Esse de R$10 eu nem passo perto. Não. Porque às vezes você vai lá no Mercado Livre, lá você brincar, acha, né? Sim, aí chega uma água. Então tem esse rolê, né? Um monte de gente achando que fazer xamanismo é vestir de índio, pintar a cara, botar um cocar. E não é exatamente isso. O xamanismo é a sua vida. Como é que você
vive em cima desse planeta, como são suas relações com as outras pessoas, o que você está fazendo para contribuir para esse mundo melhorar, não só para você, mas para todo mundo que você conhece, para quem você nunca viu. Essa é a proposta do xamanismo. Né? Então, não é só alimentação, não é só espiritualidade, é como é que eu me posiciono em cima desse planeta, sabendo que a natureza é uma coisa viva, que eu dependo dela, que ela me influencia e que quanto mais coisa eu fizer para atrapalhar a natureza, pior vai ser a minha vida. Né? Então, e isso se perpetua, né? Exatamente. Aí a gente chega nesse ponto em que estamos, né? A gente se desenvolveu intelectualmente enormemente, criamos altas coisas interessantes, mas não veio junto o respeito à natureza. Por que índio é importante? Porque o índio ele vive em cima da terra, a vida dele é em conexão com a terra. Então ele sabe que se ele tira uma coisa do lugar, vai acontecer alguma coisa. Então as coisas elas têm que ser usadas de maneira que seja necessária para você se manter, mas que também não desfalque, né? Eu falei agora mesmo. Você vai lá e derruba com trator e correntes uma mata inteira que tem um monte de planta, tem um monte de bicho, que produz oxigênio, que equilibra o planeta. Você vai lá e derruba tudo para pôr pasto, para uma ou duas famílias ficar rica e não saber o que fazer do dinheiro, enquanto o povo está passando fome. Você matou um monte de bicho, matou um monte de planta. A gente sabe que, por exemplo, floresta amazônica, se você derruba, vai virar deserto. Não tem estrutura para nascer as plantas. O povo fala, não, a gente derruba, nasce de novo. A gente sabe que não é assim. Né? E esse lance também das queimadas, né? A gente teve um incidente aqui em Uberlândia agora, que eu acho que até hoje a gente tá com resquícios dessa queimada, né? Inteira. Como é que aquilo foi capaz, né, cara? Foi lá no entorno do Caspesca, né, na região sul. Então, tem duas coisas sobre queimada. Nós moramos numa região de cerrado e as queimadas elas são naturais até um certo ponto. Né? A gente sabe que tem algumas sementes que precisam passar pelo calor extremo das plantas do cerrado para que ela germine, né? Então as queimadas naturais no período de seca é uma coisa. Agora o que a gente está vendo aí mais uma vez é a intervenção humana, porque é mais fácil você tacar fogo do que você passar um trator cortando mato, né? Muitas vezes também por desleixo, a pessoa está andando, sei lá, de carro e está fumando e joga uma bituca fora, pronto, começa um incêndio. Nós estamos no período dos ventos, né, o final do inverno. Então, se acender uma faísca com esse vento, do jeito que está seco, vai embora. Vai longe. Eu vi várias coisas, né? O pessoal falou que foi até criminoso, né? Porque está tendo uma especulação imobiliária, né? Que é uma última região de Uberlândia que ainda guardava coisas naturais daqui, né? Então a gente não sabe o que mas de toda forma é muito triste, né? Ver acontecer uma coisa dessa ao redor da cidade. Eu moro no caminho para o Prata, eu moro num condomínio de chácaras, então a gente passa na rodovia e vê muita queimada nesse momento. E quando eu mudei para lá, eu escolhi esse setor porque havia bastante água. Tinha muito buriti, que é inclusive a planta símbolo de Uberlândia, né? Naquelas nascentes. Tinha ali por todo o caminho. Agora já foi loteando tudo em volta. Isso está acabando. Está acabando. Daqui, sei lá, mais 2 anos, não vai restar mais um. Tem muito cientista aí que fala que a humanidade não vai muito tempo não, né? Do jeito que vai, né?
Pois é, a gente está aí torcendo para fazer o movimento contrário, para a gente ficar aqui mais um pouco. Mas a gente sabe que a natureza também ela reage, né? A gente tem visto vários estudos, há muitos anos está sendo comentado, né? Efeito estufa, que precisa de diminuir o ritmo de várias coisas, né? Em cima do planeta. Desconcentrar um pouco os locais, mas a maioria dos países não cumpriram essa agenda porque sempre tem o interesse principalmente econômico, né? Político, econômico, e aí junta religioso com farmacêutico, com saúde, né? Que tem uma estrutura para eles se manterem em termos de grana e manter a gente cativo deles. Sim. Né? A gente está vendo vários exemplos nessas 4 áreas aí, no planeta inteiro, né? Não só aqui no Brasil, infelizmente. Isso aí é um problema São sério, desafios humanos, né? Não são desafios naturais, são confusões que a gente arrumou pra gente. Sim. Você estava falando que antes da gente começar, a respeito das luas e etc, né, das estações, isso interfere, tipo, na gente, assim, também? Tipo, às vezes, em tal estação, talvez, sei lá, pode ser que você fique mais tendencioso a ficar, sei lá, mais preguiçoso, ou às vezes mais alegre, sabe? Sim. Isso, às vezes mais confiante, sei lá, algo assim. Exatamente. Então, a gente... Bom, primeira coisa que eu acho que é legal explicar é que xamanismo não é religião, né? A gente está aqui falando, eu já expliquei de outra forma, mas assim, ressaltar que xamanismo é uma espiritualidade natural. Você, com o grande espírito, através do contato com a natureza. Quando a gente sai para ver a natureza, a gente se prestar um pouquinho atenção na natureza, você já pensa automaticamente que existe uma força superior que está fazendo tudo isso acontecer no tempo certo e se repetir, desde o ciclo de segundos até o ciclo anual, que são as 4 estações. Né? Então, pessoa de qualquer religião, de qualquer sistema de crença, pode ser praticante de xamanismo. Tá? Eu tenho uma dúvida de leigo também, que assim, a gente veio de muitos um sistema religioso até preconceituoso com algumas coisas, né? E aí eu fico, um assunto interessante e tal, mas aí a gente tava até falando com o Fred, né? Sim, eu tô aqui pensando. Que a gente tem aquele preconceito de falar assim, cara, será que esse povo aí mexe com espírito, né? A gente fica com essa coisa, né? Será que eu vou chegar lá, vou me deparar com os espíritos, vou tomar a ayahuasca, vou ver muitos demônios. Vou encarnar. Depende da sua vida. Depende da sua vida, né? E a gente fica com isso na cabeça. Então, eu acho que muita gente tem essa dúvida que você falou que não é uma religião, né? Não. E esse lance da espiritualidade também, isso lá vocês trabalham também com a espiritualidade, também de espíritos também, assim, de entidades, ou como é que é, assim? Sim, peraí, vamos por partes. Então, tá. Como diria Jack, né? Vamos explicar direitinho. Né? Então, assim, primeira coisa, xamanismo é uma forma de estar sobre o planeta, né? Xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais, a gente considerando ancestrais os homens da caverna, né? Tudo começou lá atrás, quando o homem via que o sol ia embora, e aí ele ficava lá apavorado, não sabia o que acontecia, e ficava rezando, fazendo sei lá o que, para ver o sol voltar, ou ele percebia que tinha época que colhia coisas fáceis, sementes e tal, outro período que não tinha nada em cima da natureza. Então, diante da própria experiência do desenvolvimento da humanidade, eles foram vendo que havia um grande ciclo, né, e que as coisas se repetiam e que tinha lugares melhor para morar, que eles podiam sair daqui para lá,
para um lugar onde tivesse água e tivesse, até que descobriram que poderiam plantar, e aí já vem para outro estágio, né, do desenvolvimento humano. Então, desde lá foi sendo ampliado esse conjunto de conhecimentos e chegou para nós aqui. Como eu falei, o xamanismo que eu trabalho, pratico e ensino é o xamanismo baseado no que a gente chama de roda medicinal dos nativos norte-americanos. Por que isso? Porque o cara que me ensinou, ele estudou lá com eles, né? Agora que a gente está tendo uma abertura aos índios daqui e está vendo que é tudo a mesma coisa. Então, eles têm um padrão, foi montado um padrão de um mapa que tem as 4 estações do ano. E esse é o grande ciclo natural, de forma que cada estação ela vai trabalhar um dos nossos 4 corpos. Então, está ligado aos nossos 4 corpos, que são espiritual, mental, emocional e físico. Né? Segundo o pensamento xamânico, nós somos um espírito que está encarnado num corpo agora, para poder aprender sobre esse mundo da dualidade, que é o mundo disponível aqui no planeta Terra. Né? Onde a gente tem o bem e o mal, a noite e o dia, o frio e o calor, a abundância e a falta e tudo mais. Então o xamanismo, ele acredita em reencarnação? Acredita. E acredita, inclusive, que nós somos descendentes de seres de outros planetas. Entendi. Né? Tem, a maioria dos índios falam isso, principalmente os norte-americanos, né? Eles falam que o início do povo deles são de pessoas que vieram das estrelas. Né? Então é bem interessante, tem muita coisa para estudar e liga a muitos assuntos interessantes. Né? Então, assim, a prática xamânica é essa. Como é que eu me movo em cima do mundo e aproveito as energias que são naturais para facilitar a minha vida, ok? Outra coisa é a parte mais espiritual, que pode ter plantas de poder ou não. Eu já fiz muita meditação sem planta de poder. Inclusive, eu comecei a trabalhar sem planta de poder, porque eu queria ver o resultado disso também nas pessoas. O principal instrumento do xamanismo é o tambor. Né? Porque o xamanismo, ele trabalha, o que diferencia a prática xamânica de qualquer outra prática, a gente pode dizer que é o estado alterado de consciência. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa para tirar nossa consciência aqui desse mundo, que é considerado o mundo da ilusão, e ampliar nossa visão para os outros 2 mundos, que, segundo o pensamento xamânico, o universo é composto por 3 mundos. O mundo intermediário, que é esse aqui, onde tudo acontece, onde a gente vive. A gente tem um mundo superior, onde estão as consciências máximas, os mestres, guias, mentores, anjos, protetores, os seres ascensos, né? Ser ascensos são pessoas que viveram aqui no planeta e adquiriram uma moral espiritual elevada e fica nesse outro mundo orientando a gente aqui. E a gente tem um mundo inferior ou subterrâneo que tem a ver com o nosso passado, com tudo que já aconteceu com a gente antes, todas as pessoas que vieram atrás de nós até chegar a gente. E isso, o mundo superior e inferior, não tem absolutamente nada a ver com céu e inferno. Tá? Das religiões. Né? Religiões e doutrinas foi criadas pelos homens em busca de poder, né? Para agregar pessoas que tinham ali afinidade com aquele pensamento. O cara tem uma ideia, para mim Deus é assim, tem que fazer assim, assado, cria uma religião. E a gente sabe que todas as religiões, elas vieram de práticas espirituais dos nossos ancestrais, que eram considerados pagão. Por quê? Porque as práticas, elas eram direcionadas à Mãe Natureza. Então a gente chama Mãe Natureza, Vó Lua, Pai Sol, né? Pai Céu. E aí o pessoal inventa outros nomes para a mesma coisa, fala que aquele grupo é pagão
e inventa uma coisa e cria um sistema de crença e alinha com quem pensa igual a eles, ok? Então, assim, o principal alterador de estado de consciência no xamanismo é o tambor. Por que o tambor? É o primeiro som que a gente escuta na barriga da nossa mãe. A gente escuta o coração da nossa mãe enquanto a gente está desenvolvendo. E a batida do tambor no ritmo certo, ele gera uma frequência que altera o seu estado de consciência, como no sono profundo. Então as pessoas às vezes falam, eu não quero praticar xamanismo porque eu não quero alterar o estado de consciência. Sinto muito informar que isso é inerente ao ser humano, né? Sempre que a gente dorme uma noite bem dormida, a gente altera o nosso estado de consciência, nosso espírito sai para viajar. E aí a gente tem aqueles sonhos que parece que você esteve lá, que você encontrou com a pessoa, e aí de repente a pessoa te manda uma mensagem, fala, então, pensei em você ontem. Nossa, né? Acontece, né? Acontece. Isso está relacionado ao que dentro do xamanismo? Isso aí é estado alterado de consciência natural. Né? Quando eu sonho e isso acontece, é um estado de alteração de estado de consciência. O toque do tambor, ele te leva para esse mesmo tipo de frequência, sono REM, né? Então, quando a gente faz uma meditação, você estava no casamento. Tava. Você viu o que aconteceu. Toquei tambor um pouquinho. Teve gente que chorou. Teve gente que ficou achando interessante o que estava sentindo. Né? Porque ele te leva para um padrão que você amplia a forma como você entende esse mundo. Né? Então, as plantas de poder são práticas aqui, principalmente do Brasil, né? A ayahuasca, no caso, e ela provoca uma alteração do estado de consciência bem poderoso. E ela tem um ciclo, né? Que ela te leva lá no alto e depois vai passando o efeito dela. Quando termina a cerimônia, você tem um sentimento de gratidão altíssimo. O seu chakra cardíaco está super aberto. É muito comum as pessoas dizerem que quer ir embora logo porque quer abraçar o pai, a mãe, o irmão, a mulher, o marido, porque legal. Conseguiu entender um monte de coisa que não estava dando conta de processar. Isso é só a prática de você fazer esse lance do tambor, sem nada de medicinal, assim, o tambor te leva a isso também, mas a ayahuasca, ela é realmente um potente. Entendi. Um potente. Mas só com o tambor você consegue. Com o tambor também você consegue. Fácil. Entendi. Fácil. Que legal. E tem um lance de respiração a ayahuasca também. Ela tem outras características, porque ela vai te apresentando símbolos, parece que ela conversa com você. As pessoas costumam falar, mãe, a ayahuasca me falou isso. Entendi. Né? Porque a ayahuasca realmente é uma bebida muito poderosa, feita com 2 plantas, bastante estudada, liberada para uso religioso, né? No nosso país e vários outros países. Não é droga, é um enteógeno, né? Que ela libera potencialidades que tem em você, então o que a gente vê não são alucinações, são mirações, são imagens que se apresentam como resposta para as suas buscas pessoais, né? Então, assim, eu conduzi esse fim de semana a cerimônia 206, em 10 anos que eu estou fazendo cerimônia de xamanismo. Então é muita cerimônia. Muito mesmo. Já só nesse formato, fora a minha experiência com a ayahuasca de antes, né? Como no Daime, na UDV, por exemplo. Então, assim, é bastante interessante a pessoa tomar essa medicina para entender como é que ela é. Quanto mais a gente explica, parece que não adianta muita coisa. E aí você perguntou de ver espírito ou não.
O trabalho que eu faço em particular, eu sou terapeuta de autoconhecimento e eu trabalho com a formação da personalidade, né? O que aconteceu conosco, que a gente criou essa estrutura chamada ego. E eu sou conhecida como uma mãe ursa também, e no xamanismo a gente trabalha com animais de poder. E o poder do urso é introspecção, é olhar para dentro, avaliar a sua própria vida, ver na sua experiência o que está dando certo e manter, isso vai te nutrir. E o que não está dando certo, você dispensa, para ter experiências novas e continuar aprendendo. Então, a cerimônia que eu conduzo, ela tem bem essa pegada da pessoa tomar a medicina, entrar para dentro dela e estudar como é que está a vida dela aqui nesse mundo, como é que está a relação dela com a natureza e como é que está a relação dela com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, como eu falei, cada pessoa vai ter um sistema de crença. Então, a gente sabe que algumas pessoas são médiums. Elas conseguem ver espíritos, conseguem conversar com entidades, com curadores. Então, quem tem essa potencialidade, obviamente que vai poder receber seus guias, seus mestres e tal, mas o que eu peço é para não dar passagem nisso durante a cerimônia, porque tem lugar próprio para fazer isso. Tem centro espírita, tem umbanda, tem candomblé. Né? Tá. Então assim, não é na minha cerimônia, não, todo mundo bebe a ayahuasca, senta e fica quietinho. Eu não gosto que dança, que levanta, que não pode conversar, ninguém encosta em ninguém. A cerimônia ela é individual, intransferível, digamos assim. Legal. Tudo que acontece com a pessoa é ali para ela naquele momento. Depois que terminar a cerimônia, se ela tiver visto alguma coisa e quiser conversar com outra pessoa, ela chega lá, pede licença, olha, eu vi e tal, queria te contar, ou não. Né? Agora, existe cerimônia de ayahuasca que o povo incorpora. Né? Então, existem muitos desenhos, formatos de cerimônia e objetivos diferentes que cada condutor vai ter quando faz a sua cerimônia. Né? Então, assim, a gente trabalha mais essa questão da pessoa entender quem ela é, o que ela está precisando de aprender, o que ela está precisando de se corrigir. E a prática espiritual dela, ela pode ir para o candomblé, pode ir para o centro espírita, fazer a gira dela e está tudo lindo, tudo bem. Né? Eu não consigo ver exatamente, mas eu percebo que tem uma energia de um determinado curador no salão durante a cerimônia, e é essa inspiração que vem, que faz eu fazer ou não alguma coisa dentro da cerimônia. Então, a gente apresenta alguns cantos, alguns instrumentos, cantos a capela, tem alguns amigos que cantam alguns cantos comigo, e esses cantos têm o objetivo de conduzir na harmonia, né? Então os cantos precisa ser muito bem escolhido, porque a pessoa está num estado alterado e você vai jogar uma mensagem nela, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falei, estuda quem é o condutor, qual é a história dele, o que ele está falando dentro da cerimônia. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que dão a ayahuasca para os outros, mas não tomam. Então eu dou essas dicas. Se o condutor não toma, eu não tomaria. Né? Se sentido, o condutor não sabe o que está falando, eu também não tomaria. Se eu não tenho certeza de onde vem a ayahuasca, eu também não tomaria. Porque, né, a gente sabe como é que é o comércio das coisas por aí. E assim, detalhe, quem está comercializando, quem está comprando, tal, está tudo fora da casinha, porque existe uma resolução que diz que a ayahuasca só é liberada para uso espiritual, cerimônias espirituais. Então, a gente tem notícia de ayahuasca em rave, de pessoa que
compra e toma com os amigos em casa, né? Isso faz parte do livre-arbítrio, né? Mas assim, a regra que está estabelecida para que se tenha todos os cuidados, é preciso fazer uma anamnese com a pessoa. Então, a pessoa que vai de primeira vez, ela preenche uma ficha que eu examino. Existem vários medicamentos que não podem ser misturados com a ayahuasca, porque a pessoa pode sair da casinha, né? Eu tenho médicos, psiquiatras, amigos meus, que quando eu tenho qualquer dúvida a respeito da anamnese, a gente bate um papo, eles me orientam, né? Então tem que ter uma série de cuidados para você administrar a medicina, porque se você der para a pessoa errada, ela pode... Então, é isso que eu ia falar, tipo, tem gente que vai com medo, assim, tipo... Todo mundo vai com medo, né? Inclusive eu. Entendi. E olha que você toma muitos anos. Sim, porque cada cerimônia é única. É única. Nunca repete, nunca acontece a mesma coisa, pode ser da mesma garrafa, a mesma quantidade, a mesma sequência de música, com o mesmo grupo. Né? Porque a gente faz formato de imersão, por exemplo, e retiros, que normalmente é de sexta-feira até domingo, às vezes tem feriado, vai 4 dias. Então, às vezes eu faço retiros na Serra da Canastra, como a gente está lá, né, numa fazenda, só a gente e tal, eu faço 2 cerimônias seguidas. A gente vai para lá para beber a ayahuasca. Então, eu faço uma cerimônia num dia, na noite seguinte outra cerimônia. Acontecem coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa ir com um certo medo para não ficar se achando. Né? Tem que ter um respeito, um cuidado, né? Não achar que, eu tomo ayahuasca tem 30 anos, me dá um copão aí. Não é assim, não, porque é potente, é curador, né? Assim, a gente costuma brincar que é uma tecnologia alienígena, assim. Né? Como é que o povo descobre no meio da floresta amazônica que uma folha e um cipó cozido junto vai te dar um expansor de consciência nesse grau. E você que toma há muitos anos, eu sei que é normal, pelo que eu ouvi, né? E isso realmente acontece do lance de vomitar e às vezes ter diarreia, etc. Dizem que é o corpo soltando as coisas, etc. E quando é sempre isso? Você que toma há muitos anos, sempre isso acontece? Ou chega um momento que... Isso daí a gente chama de processo de limpeza. Né? Então, tem muitas pessoas que não passam por isso. Entendi. Isso depende de um monte de coisa. Às vezes a pessoa é vegana, se cuida super bem, mas ela está intoxicada mentalmente. Ou está emocionalmente com um problema, ou está espiritualmente desconectada, né? Então, assim, essas limpezas, elas acontecem dependendo do que você comeu no dia, né? Então, nem todo mundo vomita. Mesmo porque existem várias outras formas de fazer limpeza com a ayahuasca. Pode ser suor, pode ser choro, pode ser riso, pode ser fazer muito xixi, cuspir. Sério? Tem gente que dá risada? Sim, às vezes acontece. Né? Da mesma forma que às vezes a gente se emociona, lembrando de alguma cena, né, de algum trauma que a gente está revendo ele assim com olhos de adulto e percebe que aquilo lá na verdade não foi nada e te dá aquela emoção e tal. Pode ser que a gente veja alguma coisa da vontade de rir. Entendi. É uma maneira também de você liberar. E às vezes assim, a gente sai para vomitar e você vira e cospe um negócio e você olha pro chão, não tem nada. Sabe? Essa é uma coisa... E você tem certeza que saiu, sei lá, uma bola de gato cheia de pelo da sua garganta. Então, é alucinógeno, querendo ou não, não né? É alucinógeno. Não? É enteógeno, é diferente. A alucinação é uma coisa, né? A miração é outra coisa. Então, como é que chama? Enteógeno? Enteógeno. Que é? Eu nem sabia então, que existia essa palavra. Libera coisas que já tem no seu próprio organismo.
né? Então abre esse canal de visualizações de símbolos e de você liberar o seu espírito para viajar entre esses mundos que eu te falei, né? O mundo superior e o mundo inferior, né? Então deixa eu ver o que mais que é importante. A falar das 4 estações, né? Que você me perguntou como é que isso influencia. Então, a gente começa o estudo da roda medicinal pelo outono. Qual que é a principal característica do outono na natureza? Que a gente olha e fala assim, outono chegou. As flores? Folhas caindo. As folhas caindo. Folhas caindo, exatamente. Então, o outono é um momento em que a natureza ela começa a consertar as coisas, a liberar as coisas velhas para ela se renovar no final do inverno. Eu falei para vocês que a roda medicinal tem as 4 estações, né? Outono, inverno, primavera e verão. Ela está ligada aos nossos 4 corpos, que é o nosso corpo físico, que está ligado ao outono. Né? O outono está ligado a tudo que é material, tudo que é concreto na nossa vida. Então, no outono, a gente vai trabalhar elemento terra. A gente tem 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Água. A gente tem 4 corpos: corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional. Existem 4 reinos: mineral, animal, espiritual ou humano e vegetal. E existe 4 corpos celestiais, que é o Terra, planeta Terra, as estrelas, o Pai Sol e a Avó Lua. Né? A gente tem esses nomes no xamanismo. Então, cada estação vai trabalhar esse conjunto de coisas. A estação do outono tem a ver com tudo que é material na nossa vida. Nosso trabalho, nossa grana, carro, casa, nosso corpo físico, saúde ou doença. Então, é o momento da natureza em que a gente vai consertar nossa casa que está trancada, ou pintar, arrumar o telhado que a gente viu no verão, que estava com goteira, né? A gente chegou das férias e precisa levar o carro para dar a manutenção. É aquele momento que a gente olha para a nossa vida e fala assim, nossa, eu preciso ganhar mais ou gastar menos. Porque não dá para eu levar outro ano assim, né? Que a gente avalia como é que está o nosso ganho. E por aí vai. Então, no outono tem essa relação, elemento terra, a mãe terra como planeta que nos recebe aqui, o nosso corpo físico, que é o habitat do nosso espírito, né? E o reino mineral. O reino mineral, segundo os estudos xamânicos, foi o primeiro a ser criado. Então, ele tem esse poder de registrar tudo que aconteceu no planeta. Então, o reino mineral, os nossos ancestrais mais antigos. Assim como nós que vivemos agora temos a nossa linhagem ancestral. Então, as rochas são os ancestrais do planeta Terra. O nosso corpo habita o nosso espírito. E nós habitamos em cima da Mãe Terra. Então, tudo concreto está no outono. E o que o outono ensina para a gente, ser humano, é que a gente precisa parar, observar a nossa vida, as nossas experiências, e nos nutrir do que está dando certo e deixar para lá, como as folhas velhas, aquelas experiências que a gente viu que não serve mais, já cumpriu sua utilidade, ou a gente está tentando, exatamente. Finaliza, encerra aqui e aguarda que está vindo coisa nova aí. Inclusive isso está relacionado até com pessoas, relações, amizades, né? Sim. Exatamente. Só que vai ter um outro portal aí, que é o do verão, que tem mais a ver com relacionamento. Então, o outono é mais você com você. Entendi. E a introspecção, às vezes as pessoas, eu sou terapeuta, chega outono, a pessoa chega lá e fala, eu tô meio borocochô, acho que eu tô sem energia, quero tratar
Não o outono, ele faz você olhar para você. Então, é um estado de autoobservação. Não tem a ver com mau humor, nem com evitar relacionamentos. É um momento em que a gente está olhando para a nossa vida e tentando organizar as coisas para fluir melhor. Certo? Aí, a sequência é o inverno, que nós estamos terminando o ciclo do inverno agora. O inverno tem a ver com o nosso corpo mental, com o elemento ar. A nossa mente e o elemento ar é a mesma coisa. Sai por aí, movimenta, não tem obstáculo, né? É simbolizado por ventos, por coisas balançando. Está ligado às estrelas e... O que é outra coisa? Esqueci. O reino animal. Boa, Javé. Tá prestando atenção. Você tá com a roda medicinal. Beleza. Depois você pode publicar ela. Né? É isso aí. Isso. Põe lá pro pessoal ir acompanhando, que é legal. Isso aí, reino animal. Então, assim, o inverno, a principal característica do inverno são noites longas e dias curtos. E a mãe natureza, ela para de produzir. Então, acaba as limpezas, né? Agora no inverno aqui no Brasil vai secando tudo, né? Vai aquele tanto de folha que caiu do outono, caiu e fez uma caminha para as sementinhas que caíram ali na mãe terra. Então, o inverno é uma pausa que a natureza dá antes dela voltar a gerar filhos. É tipo a mulher, depois que ela engravida, enquanto ela está amamentando, ela está dando uma pausa para o corpo dela ali, depois ela está pronta de novo para engravidar novamente. Então, para a mãe terra engravidar, digamos assim, ela precisa, deixa eu descansar aqui, senão não dou conta da outra galerinha, não. Dá um tempo. Deixa os meninos dar uma folga aí. Né? Então, é isso. Aí, no começo do inverno, a gente sente muito sono, porque as noites vão ficando, final de outono, cada dia mais curta. E escureceu já é um sinal para o nosso cérebro para se desligar. E aí a gente precisa manter o ritmo nosso no mundo afora e fica brigando, né? Tomando coisas para manter acordado, ao invés de dormir. A gente precisa dormir para dar um tempo para a nossa mente. Quando a nossa mente fica muito barulhenta, a gente precisa parar, respirar, meditar. E isso dá reenergiza, né? Isso, dá start, dá uma parada e você reinicia. Né? Então, aí você reinicia com condições de ser criativo. Então, a gente não descansa, nossa mente não dá um tempo para a gente fica repetitivo. Fica se embolando cada vez mais, não consegue achar solução para os problemas. E a criatividade também vai embora, né? Criatividade zero. Então, assim, medicina do inverno, você precisa parar, descansar, fazer suas limpezas, deixar ir, trabalhar o desapego, deixar ir tudo que precisa ir, dorme, descansa, porque depois você vai ficar acordado muitas horas, você já está descansado, é aquele momento que a gente fica criativo. Como o inverno trabalha a nossa mente, é o momento que a gente desce os livros tudo para estudar, para fazer plano, que a gente fica bom de ideia, começa a receber um monte de insight, abre caderno, anota, vou fazer um projeto novo, quero fazer isso e tal. Então, o inverno é isso, é a hora da gente, a natureza ensina a gente terminar as limpezas, para que seja possível as coisas novas chegarem para a gente e a gente despertar a nossa sabedoria. São os 3 caminhos espirituais do inverno. Né? Então, é o momento... outono a gente separa o joio do trigo. No inverno, a gente escolhe quais as sementes que a gente quer germinar. Ou seja, quais são os planos que a gente quer pôr em ação. Aí chega a primavera. A primavera... o portal leste é onde o sol nasce toda manhã.
Então, a primavera é esse convite, tem vida nova aí, vamos embora fazer coisa nova, ter experiência nova, viver a aventura de estar vivo, né? Então, a primavera, ela é marcada pelo elemento fogo, pelo Pai Sol, como... Vai lá, Javé. Elemento corpo espiritual, o nosso corpo espiritual e o reino espiritual. Então é o momento que o nosso espírito está atuando na primavera. É o momento da gente pôr fogo nas coisas, fazer elas acontecerem, realizar, porque nós somos um espírito. Então é a hora que o nosso espírito está vibrante, hora de fertilizar, fazer acontecer, fazer as coisas andar. Iniciar então, um projeto. A primavera, ela volta trazendo um movimento de crescimento natural, de novo. E aí a gente chega no verão. O verão, o elemento é água, trabalha as nossas emoções. As nossas emoções são nossas águas, né? Vai trabalhar vó, lua e... Vó, lua e... Corpo emocional, vó, lua... E o reino vegetal. Reino vegetal. Exatamente. Que isso, hein, Javé? A minha cola ali, que eu tô cansada, tá me dando branca aqui. Então, olha só, o verão acontece no momento que tem muita chuva e muito sol, a hora que a natureza está extremamente próspera. Tudo acontece muito rápido. Você faz assim, cai uma fruta na sua mão, está abundante. Então é o momento da gente curtir. Você já começou lá no outono, trabalhando pesado, organizando sua vida material. Vem para o inverno, organiza sua vida mental. Na primavera, você aciona as coisas que você quer que aconteça e no verão você vai colher tudo que você plantou. Que legal. Então, nesse momento, é o momento que a gente se abre para os relacionamentos. A gente sabe, todo mundo tem um amorzinho de verão para contar a história, né? Tá coração aberto. Então, é o momento que a gente vai para fora de casa, né? Verão é quente, é o contrário do inverno, são dias longos e noites curtas, é calor. Então, a gente usa pouca roupa, quer ir para a água, quer brincar, quer tomar cerveja, quer fazer churrasco, ir para a praia, para a cachoeira, com os amigos, dar uma namoradinha. Então é o momento que a gente se relaciona para poder mostrar, trocar com os outros o que nós aprendemos de nós mesmos, entregar a nossa fartura, compartilhar com as pessoas. E muitos amores, muitos relacionamentos realmente, tipo assim, se você for parar para perceber, acontecem mesmo, né? Sim, na primavera e verão. Isso é bacana. Não, e eu vou te falar, eu vendo você falar aí, nossa, eu tô todo errado. Eu tô todo errado, bicho. Como é que faz? Eu preciso então, já tá tendo uma aula velho. Já dá pra você começar a mudar. Não, mas aqui, ó. Se a gente for pensar no calendário que a gente segue, né? Bom. Aí eu penso que a gente é todo errado, porque normalmente a gente começa a fazer plano de final de ano, né, para o próximo ano eu vou começar o projeto, aí normalmente você já quer começar coisa nova em janeiro, fevereiro. Então, ótimo você falar isso, porque isso daí é uma coisa bem interessante. Nós importamos o calendário dos povos que vivem no hemisfério norte. Então a gente está vivendo inverno aqui, eles estão vivendo verão lá. O calendário para eles está certo. Quando transpuseram para nós que moramos aqui no hemisfério sul, ficou tudo fora do lugar. Ficamos em desvantagem. No Natal. O que acontece no Natal? O Papai Noel nosso morre de calor, né, tadinho? Porque a gente está no verãozão aqui. Qual que é a hora do Natal no hemisfério norte? No inverno. Então, assim, a origem das grandes festas o mundo antigo está no hemisfério norte, né? A gente sabe disso, a região da Sibéria, da Rússia, da Inglaterra, ali é o velho mundo, onde tudo começou, a África e tal, né? Então as coisas começaram lá e foram desenvolvidas lá, os mapas foram desenhados lá, e a gente comprou essas ideias
esquecendo que a gente mora no hemisfério sul. A energia no planeta, ela sempre circula para o mesmo lado, mas dependendo de onde você está, ela fica inversa. Então não é se errado, a gente ligar agora para alguém que está lá na Europa ou nos Estados Unidos e pedir para encher uma pia de água e destampar e falar como é que a energia está rodando lá, como é que a água está descendo, ela está descendo no sentido horário. Aqui no Brasil ela desce no sentido anti-horário, né? Porque as estações são invertidas, né? Porque a Terra está girando, só que a gente está em posição espelhada, então a gente está girando na verdade para o mesmo lado, só que está espelhado, entendeu? Então assim, nós importamos o calendário dos povos do norte e fora do lugar. Então o Natal, na verdade a origem do Natal está no meio do inverno, como eu falei para vocês, o inverno a mãe natureza para. Então no meio do inverno é um momento que as tribos tinham muita falta, porque já tem um tempo que a natureza não está produzindo e ainda falta um tempinho até a natureza voltar a produzir. Aí eles faziam uma grande festa chamada Dar e Receber, onde as tribos se reuniam e eles trocavam o que um tinha de acesso com o que o outro tinha ainda de acesso. Tipo assim, eu planto milho e eu tenho um monte de saco de milho ainda e tem um amigo meu que cria cavalos. E ele está lá com um monte de cavalinho novo e precisa de milho. Porque os cavalos vão morrer de fome e eu vou precisar de um cavalo, porque daqui a pouco eu vou começar a plantar, eu preciso de puxar o arado. Então eles trocavam um saco de milho por cavalo. E aproveitava para se encontrar, porque o inverno zera tudo, então você vai lá, arruma, né? Eu moro em chácara, bem assim, o inverno a gente acha as ferramentas que a gente pede no verão. Aí você começa a achar um machado aqui, uma ferramenta ali. Então organiza, tira folha, tira galho, deixa tudo limpinho, dá um talento nas árvores e espera a chuva vir para tudo bombar de novo. Então eles faziam isso, no meio do inverno eles se encontravam, tinha tempo, fazia festa, tomava vinho, conversava, matava saudade, trocava coisa, voltava para casa feliz, aguentava o restinho do inverno e voltava a produzir na primavera. Então essa é a origem do Natal, a troca de presentes do Natal, né? Vocês sabem por que usa o pinheiro como árvore? Não. Principal do Natal? Porque lá no hemisfério norte neva, né? Então as plantas ficam tudo amareladas, tudo morrendo, igual fica aqui, né? Parece que acabou a natureza, você vai morrer de fome o resto da vida, parece que está tudo morto. E lá o pinheiro é a única árvore que se mantinha verde durante as nevascas. Que legal. Então é um símbolo do grande espírito de que a natureza está prometendo prosperidade. A vida está vigorando ainda, aguenta aí que vai dar tudo certo. Ok? Legal. Outra coisa. Qual que é o mês das noivas no Brasil? Mês das noivas? Fala aí, PH, aqui. Maio? Maio. Maio no Brasil, nós estamos vivendo a estação do outono. Falei para vocês, no outono a gente tem uma tendência a ficar autocentrado, não tá para muito papo, não tá para muita gente, não tá para muita festa, né? Se a gente pegar o calendário e transpuser ele aqui para o Brasil, é setembro. Falei para vocês, setembro, a natureza volta a vibrar e começa a fertilizar, é o encontro dos casais. Havia aquela festa famosa dos povos celtas, as festas de Beltane, né? No meio da primavera, tudo florido, cheiroso, a bicharada se acasalando, o povo da tribo fazia fogueironas, tomava vinho, ia dançar, brincar, namorar, para fazer filhos. Né? A tribo, quanto mais indivíduos, mais forte ela era, mais produtiva ela era.
né? Então é a origem do encontro do sagrado e masculino, no sentido de gerar vida nova, né, para a manutenção daquele povo. A origem do casamento, que a gente botou em maio aqui, na verdade, a melhor época, a época certa, né, a época natural, é a primavera. Entendi. Entendeu? Então, por isso que parece que tá tudo errado, porque tá errado mesmo. Tá errado. A gente tá fazendo aí, fora assim, de hora. É interessante, então, a gente aprender esses ciclos e tentar seguir eles, né? E não seguir o nosso calendário, então. Sim. Assim, é o mais correto, então. Sim, a gente devia comemorar o início do ano em julho. Né? Tem o famoso dia fora do tempo, né? 25 de julho, que é o dia que sobra do calendário que nós estabelecemos, porque também outra desconexão é o próprio calendário em si, né? Porque o calendário correto seria 13 meses de 28 dias, que é o ciclo lunar. Ciclo lunar, isso aí eu já vou falar também. Né? E aí inventaram esse calendário com 30, 31, 28 dias, e aí chega um ponto que tem 29 dias em fevereiro. Né? São formas do ser humano desconectar os demais e poder manter o poder em cima de grupos. Né? Então o xamanismo ele é um despertar de consciência, de você voltar a observar a sua vida, observar como que a natureza funciona e como é que você pode ter uma vida muito melhor dentro do ciclo. Então, isso que eu ia até te perguntar, tipo assim, porque essa é a teoria, né, de se conectar com o presente, etc. Mas a gente sabe que a nossa mente sempre tá no futuro, sabe? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer daqui a pouco, etc. Como que faz pra, tipo, se conectar e fazer a sua mente estar aqui? Porque, por mais que eu saiba, eu sempre soube que a vida é aqui agora, mas acaba que tem horas que vem, né, aquele excesso de futuro. Então, né? isso é um treino, porque, na verdade, o mundo da ilusão, ele impacta as nossas decisões porque tira a gente do ciclo, né? Então, assim, a gente tem um mundo da ilusão com tudo isso que a gente criou e que faz a gente ficar fora da mãe natureza. Como eu falei, casas, prédios, shoppings, cidades, né? E tudo mais. A gente tem o que vem de sangue, que é o poder da ancestralidade, que influencia a nossa vida muito além do que a gente pensa. Né? Às vezes a gente acha que o ancestral é só nosso jeitinho, cor de cabelo, jeito de falar, né? Mas assim, a gente carrega medos, talentos, doenças, traumas que podem ter vindo de algum ancestral, que não é necessariamente nosso e que nos bloqueia. E a principal coisa é o que a gente chama de sistema de crença. O que é sistema de crença? Aquelas coisas que a gente escuta tanto ao nosso redor, nos meios que a gente vive, que elas viram verdade e a gente não para pensar se aquilo faz sentido ou não. Então a gente tem muito sistema de crença. O principal, o mais falado é com grana, com dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é energia de troca, né? Que eu estou falando lá dos povos antigos. Então a gente criou um símbolo que é uma nota, cada país tem a sua e tem um valor, e a gente troca as coisas por isso. Se a gente for pensar mesmo o que é dinheiro, dinheiro são horas de vida. Então eu preciso gastar horas da minha vida para eu ter um certo valor em dinheiro para eu poder comprar certas coisas. Então quando a gente pensa assim, isso é hora de vida. Por isso que fala que tempo é dinheiro. Sim. Tempo é dinheiro, é uma forma de mandar você trabalhar mais enlouquecidamente para ter mais dinheiro. Esse é um sistema de crença.
né? Na verdade, dinheiro é troca. E a troca, ela só é boa, segundo o pensamento xamânico, quando ela é boa para quem está trocando. Então, se você trabalha muito e ganha uma grana, isso para você tá bom? Tá bom, mas tem outra forma de você viver. Com mais tempo para você mesmo. Porque quando a gente fala tempo é dinheiro, eu também estou dizendo que se eu parar para contemplar a natureza, eu estou perdendo tempo e eu estou perdendo dinheiro. E não é. E não é. Contemplar a natureza, você abre altos canais de compreensão, de saúde. Como eu falei, a beleza também é um remédio. Então, às vezes, se você tira um tempo para contemplar a natureza e fazer absolutamente nada, você pode ter a ideia da sua vida para você ficar trilionário. Ao invés de ficar trabalhando, vendendo o almoço para comprar a janta. Entendeu? Então, é importante contemplar, é importante parar. Não ensinei para vocês, a natureza tem um ciclo, no inverno a natureza para. Por que a gente não pode parar para descansar, para olhar para a natureza, ficar vendo os passarinhos, a bicharada se mover, ficar olhando seu gato, seu cachorro brincar? Isso, você dá uma bugada na sua mente e você abre um caminho para a criatividade. Né? Então, assim, tem muito sistema de crença que a gente precisa observar e quebrar, porque a gente mesmo repete, isso justifica todas as loucuras que a gente faz para desconectar. Não, eu ia falar que a gente foi numa cachoeira agora, semana passada, né? Não, faz tempo. Já tem umas 2 semanas. Umas duas, 3. Que... Cara, o tempo que a gente foi lá, tirou um tempinho do dia, a gente voltou outra pessoa, né? A gente já voltou assim totalmente leve, né? Leve. Então, você estava falando, né? Tô morrendo de calor, como é que eu faço? No meio da tarde, dá um pulinho aqui, Umbelândia cheio de cachoeira, vai ali, tira 2 horas, vai lá, toma um banhão de cachoeira, deita, fica olhando pro céu, e depois você trabalha um pouquinho mais tarde. Ou nem vai precisar, porque você vai voltar noutra energia, você dá conta de completar o seu dia. Isso que é fluxo natural, entendeu? Aqui tudo bem, nós estamos no ar-condicionado, tá bom, mas lá fora tá quente pra caramba, né? Ainda mais no meio da tarde. Então, sei lá, tira um tempo, vai dormir um pouquinho, dorme 20 minutos, né? Num lugar aberto, ventilado, né? Com um som gostoso e tal, para você dar uma descansadinha e poder voltar. Nossa, cachoeira, a natureza em si. É muito bom mesmo. Quando ontem, né? Ontem a gente foi em um lugar que também tinha esse contato com a natureza, que era mais a água e tal, né? Que a gente praticou um esporte e tal, que era o stand-up, que é justamente nesse lance da água, e aquilo lá já foi o suficiente pra gente ficar... Você foi lá na Carol, minha amigona. Deve lá no Recanto das Águas. Foi, exato. E lá querida, então, ela trabalha também com várias coisas xamânicas. Ela foi minha aluna. Que legal. Minha amigona. E a gente de vez em quando faz remada lá de lua cheia. Eu vou de caiaque, levo o meu tamborzinho. E aí a gente para lá no meião da água, eu toco flauta e tambor. O povo assim fica apaixonado. Nossa, eu tenho que ir nesse rolê. Eu tenho que... Então, e aí, tipo, aquilo lá já foi suficiente pra isso, pra mudar o dia. Hoje eu já, tipo, falei, eu já comecei o dia, assim, bem mais de leve. Bem mais leve, né? Nossa, é bom demais. Então, precisa tirar tempo para essas coisas. Tirar tempo pra gente, né? Também pra é fundamental, né? Cada um é responsabilidade de si mesmo. Exatamente, então, assim, cada um tem quanto mais conectado à natureza, mais pausas você dá, mais criativo você fica, mais saudável. E essa é uma forma de resistência, da gente saindo fora desse mercado maluco que a gente arrumou aí. Né? Calma e silenciosamente a gente vai se cuidando, promovendo práticas que trazem
bem-estar, equilíbrio, e aí você quebra essa cadeia de ficar aí de escravinho do mundo. Que é o que a gente tem que fugir, né? Exatamente. Escravos da ganância. E aí, Javé, você tem uma perguntinha que você tá aí caladinho, você gosta desses assuntos? Eu gosto, tô observando tudo. Tá observando só na observação, né, Fê? Quanto tempo deu aí pra nós? Tem 1h30. Ó, Tá bom, nem né? passa, né? Nem vê. Nem vê. Tá bom, Nossa, esse assunto aí se dá a pra gente for gente ficar ficar uns aqui, 4 anos tranquilo. fazendo um curso de pós-graduação aí que ainda vai ter coisa para estudar. Mas é É isso, bem né? legal mesmo, porque É, abre demais. caminho para muitas outras coisas. Sim, sim. Aham. Né? O estudo do xamanismo literalmente abre o livro da Mãe Natureza para você estudar espiritualidade, estudar geometria sagrada, estudar ancestral, estudar planta, estudar pedra, estudar bicho, estudar ser humano. Então, assim, te abre para a vida como ela realmente é. Como ela realmente é. Eu sou apaixonada. É fácil. Pergunta que você tinha, né? Pode fazer. Eu queria saber se tem uma forma prática para conseguir ter um acesso à natureza, mesmo que básica, dentro de casa. Porque hoje em dia é meio difícil sair dos prédios, do concreto, né, dos arranha-céus para muita gente. Eu mesmo tem dias que eu não vejo o sol passar, sabe? Chego de manhã, saio à noite, quando eu vi já é escuro. E aí, às vezes, só em casa. Eu sei que meditação dá pra você ter um contato, uma imaginação, né? Mas até isso, às vezes, é difícil. Da hora a pergunta. Sim, o ideal seria você olhar mais na janela, ao invés de olhar muito para a tela de televisão. Trampar mais fora, chegar, às vezes, na mudar seus horários de trabalho para que você possa literalmente sair para experimentar a natureza. Ou simplesmente você dar uma pode pausa, ter né? algumas plantinhas em casa, algumas coisas que te mantém com essa conexão, porque cuidar de uma planta é cuidar de uma vida. Né? Às vezes a gente olha a plantinha, esqueci de igual ela morreu, compra outro vaso. Mas é um ser vivo. Né? Então te aprende te ensina a cuidar dos outros e de você mesmo. Né? Então, assim, o xamanismo é um convite para o autoconhecimento. E se autoconhecer é saber o que você precisa fazer de mudança na sua vida para que você tenha uma vida mais gostosa, mais harmônica, mais saudável. Que vale mais a pena. Que vale mais a pena, porque dinheiro você compra coisas e coisas você... A maioria das vezes a gente não desfruta. Eu conheço muitas pessoas que vão no shopping, compram sacolas e sacolas, chega em casa, continua vazio. Então, né, você tem que se preencher de você mesmo e da Mãe Natureza, receber da Mãe Natureza o que ela tem para dar. Sabe o que é da hora, Javé? Às vezes, tipo, você tá trampando e você só dá um pause, se ligou? Sim. Você dá um pause e dá um rolê, mano, na rua. Sim, Vai lá pega, fora, dá uma volta a pé, vai ver, acha uma árvore aqui perto, Abraça senta perto ela. dela, abraça a árvore, sim. A árvore, ela é bem legal, né? Por que as pessoas abraçam a árvore e sentem um bem-estar danado? As árvores, elas têm as raízes inseridas dentro da Mãe Terra e tem os galhos virados para o universo. Então ela te ensina essa conexão profunda com as duas coisas. Porque, na verdade, nós somos isso. Nós somos um espírito que é do cosmos e nós estamos aterrados aqui. Então a gente precisa fazer essa conexão para a gente se sentir seguro, protegido, ter bem-estar, fazendo parte aqui da Mãe Terra. Que legal. Então, assim, eu sou jornalista, né? Minha formação profissional é essa, então eu sei bem o que é essa loucura aqui de estúdio, de imagens e de computadores e tal. Então eu ficava cansada lá na minha função, eu saí, o povo já até sabia, eu nem falava nada. Eu tava com cabelo dessa altura assim, é porque eu já estava sem ideia, enrolando o cabelo, tentando achar ideia. Saía, dava uma volta na quadra, observando as pessoas, observando como que o sol aquecia meu corpo, como é que eu estava pisando no chão, sentindo a minha respiração,
olhando vitrine de loja, olhando carro passando, sabe? Me conectando no ambiente que eu estava para dar um tempo para minha mente. Volta no quarteirão, depois eu sentava, desembolava o trabalho, o texto fluía. Isso é uma forma de se reconectar. É uma forma de reconectar. E eu trabalhava 5 horas só, às vezes eu fazia isso 2 vezes na manhã, porque né, a gente sabe dessa urgência, né, que é trabalhar com comunicação. E assim, é extremamente cansativo. Então, era o recurso que eu tinha. Eu saía, acendia um incenso, dava uma volta dentro da sala, dando benzidinha de leve, né, mudando a energia, e volta na quadra e tal. Então, são formas de você... Tem muitas formas, né? Prembaba, por exemplo, ensinou que a gente pode fazer 5 meditações de 1 minuto por dia para acalmar a mente, né? Tá acontecendo coisa que tá embolando, separa tudo, estica a coluna, fecha os olhos e observa a sua respiração. Só, não precisa pensar em nada, não precisa dar comando tão nenhum. Simples, né? Você acalma Fica a mente, olhando, né, a a sua respiração. Tão simples, a né? mente é ar, exatamente. Então você joga ar, esvazia a mente, vai jogando ar limpo, renovando o ar dentro da sua cabeça, e aí você sai daquela situação e consegue resolver. Que legal. Às vezes a gente acha, eu tenho que achar um tempo, ficar 1 hora meditando. Não, você pode meditar enquanto você dirige seu carro, enquanto você está lavando louça, enquanto você está tomando banho. Meditação é principalmente um estado de atenção com o momento presente. Então, se você traz todos os seus corpos para esse momento presente, você alinha os seus 4 corpos e aí você tem condição de tomar decisões e de fazer coisas que realmente sejam produtivas. E aí você vai ter tempo para você brisar, olhando as coisas na natureza. Né? O cara não sentou debaixo da árvore, a maçã caiu na cabeça dele. E quem que é o cara hoje? Todo mundo fala dele, porque ele foi lá contemplar. Né? Então, assim, se ele não tivesse num estado de atenção absoluto, ele não teria prestado atenção no que aconteceu naquele momento. Então, assim, às vezes, para a gente receber uma grande inspiração, a gente precisa só criar uma possibilidade desse raio chegar na nossa cabeça. Pois é, meditar é mais simples então do que a gente imagina, né? É bem mais simples, sim. Obviamente que tem meditações, você pode meditar um tema, né? Que você pode ir fazer um rezo, né? Mas assim, no geral, a meditação é esse estado de total presença. Então, de se pausar, você né? para um pouquinho e presta atenção, você não precisa parar o que você está fazendo fisicamente. Né? Você pode ficar fazendo, arrumando a máquina, arrumando o cenário, mas assim, prestando atenção, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo agora, por que isso está dando certo, o que eu quero com isso, por que não deu certo. Né? Você traz para a presença tudo o que está acontecendo. É a melhor forma de viver. Com certeza. Né? E aí a gente evita ansiedade, que é o pensamento no futuro, ou depressão, que é quando a gente fica preso no passado. Então, o que aconteceu no passado é valiosíssimo para a gente aprender a ter experiências, olhar para essa experiência e ver o que a gente pode aprender com aquilo. Mas o passado já passou. Né? Ele aconteceu como ele tinha que acontecer. Exatamente. E o que vai acontecer no futuro, só o grande espírito e a mãe natureza que pode saber, né? Então eu brinquei com vocês no início. A má notícia do xamanismo é que a gente não manda em nada. Né? A gente não manda em nada. Nós estamos aqui sendo totalmente influenciados pela mãe natureza, querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não. Então é melhor que a gente saiba que a natureza nos impacta, estudar como é que isso impacta e como é que a gente pode aproveitar essa energia que é gratuita, você não precisa ter dólar para comprar, está aí disponível para todo mundo. Você só precisa querer. Você só precisa querer, entender e praticar.
né? A prática ela é fundamental, porque você vai treinando e vai ficando bom naquilo. Você vai quebrando os sistemas de crença que te atrapalham a acreditar que esse fluxo ele é progressivo, produtivo, curador e harmonioso. Então, assim, a gente vê que na natureza não falta nada para nenhum bicho. Só o ser humano que tem falta das coisas, porque desconectamos da natureza. Né? Então, quando a gente estuda, a gente tem essa possibilidade de fazer essas mudanças. Porque também muitas pessoas me procuram querendo mudanças, mas não estão dispostas a mudar nada no jeito dela. Então, se você quer mudança, você tem que estar disposto a deixar algumas coisas de lado, a acreditar em outras coisas, abrir a sua mente para possibilidades, né? E assim, aí a altura do voo, a profundidade do mergulho no estudo vai depender única e exclusivamente de cada pessoa. Né? Eu sou apaixonada desde a primeira prática xamânica que eu fui. Falei, por que não me falaram isso antes? Fez muito sentido para você. Totalmente. Né? E o xamanismo, assim, ele acabou que ele juntou tudo que eu estudei na minha vida de autoconhecimento, de profissão, de tudo que eu fiz da minha vida, assim, ligou tudo e eu estou envelhecendo super feliz, assim, porque, afinal de contas, eu já vinha praticando várias coisas sem saber, né? E aí a hora que eu soube foi fazer alguns reajustes para ficar aí numa vida mais tranquila. Nossa, que legal. Eu acho que é isso, né? Assim, a gente acaba que o propósito da nossa vida mesmo, assim, é a gente ser feliz por completo, né? Ser leve, ser com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem. O que o grande espírito quer é que a gente seja feliz, próspero e saudável. Sim. É isso. Né? Então todo mundo tem direito a isso. E de uma forma ou outra, todo mundo está no planeta tentando isso. Só que a gente está sem linha para andar, está sem instrução. Né? E aí o xamanismo está voltando com essa força para ajudar as pessoas a achar um caminho para seguir. Como eu falei, é um caminho que tem muitas estradas interligando ele. Né? Eu falei, se a gente for aprofundar aqui, a gente vai falar de muito assunto, de física quântica, de ET, de espírito, e de planta, e de comida. Então, assim, abre abre a vida, abre o leque da natureza pra gente Mas você tá desde já convidado para vir de novo e a gente falar de outros assuntos. Aprofundar quero mais. ver cenário novo, hein? Vai ver sim, vai ver o cenário novo. Inclusive, obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Foi uma conversa. Nossa, que papo legal. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo mesmo. E é isso, né, Javezinho? Curtiu, Fei? Curtiu esse papinho? Esse papola? De meditação, eu acho que a definição mais crua, né, seria você prestar atenção na sua atenção. Sim, exatamente. Que é a forma mais curta de você falar o que é meditação. E aí, por exemplo, você quer meditar sobre um assunto específico, você vai silenciar e pensar naquilo. Só que sua mente não vai parar naquilo, ela vai fugir para outra coisa. Manter-se meditando naquilo é trazer de volta. É sempre esse puxa. Sim, né? puxa. Que ela vive flutuando. O corpo mental parece um país independente, né? Dentro da gente, onde a gente casa, separa, briga, volta, curva, fica rico, fica pobre, viaja, morre, de novo. Né? A nossa mente é uma loucura. É loucura total. Então, assim, por quê? Porque ela é abastecida por todas essas coisas. O mundo da ilusão, a gente está aí, né? Uma
chuva de informação o tempo inteiro. Você acaba de resolver uma coisa, o mundo te apresenta mais outro monte de possibilidades, você fica correndo. Por exemplo, celular, né? Quem é muito ligado a isso. Se você for acompanhar, toda semana você troca de aparelho, porque toda hora sai uma coisa nova, com uma função nova. O meu eu mal sei ligar, então assim, tá bom, já serve para eu resolver umas coisinhas, porque eu quero mais ter tempo para ficar lá olhando meus cachorrinhos brincar, isso me ajuda muito mais. Legal, então, é por aí a coisa. Nossa, valeu demais, abriu demais. A mente total essa conversa. E é isso, galera, ó, se você gostou, com certeza, se você gostou, porque foi um papo maneiro esse aqui, na moral, nem eu esperava, cara, nem eu esperava ser tão massa assim. E é isso, né, deixa o seu gostei, comenta aí o que você achou, se você veio até aqui. Você tem Instagram, né? Você posta se digitar Xamanismo Mamãe Ursa ou Luísa Galvão, você vai achar YouTube, Facebook, Zap, Insta, acha tudo. É isso, se você tiver interesse, vai lá. E também vai estar na descrição, só você dá um confere lá e lá. Inclusive o Nau também vai estar lá. E confere lá porque os cortes de todos os episódios estão lá. E se você chegou até aqui, comenta xamanismo. Comenta xamanismo. E também se você puder não, você pode, cara. Se você dá um feedback aí pra gente, o que você achou, o que você tá achando, o que a gente pode melhorar, né? Que a gente tem sempre à disposição de aperfeiçoar isso aqui, né? Não, PH? É isso aí, galera. E é isso, obrigado de novo. É o meu primeiro podcast. É seu primeiro? Tô sendo iniciado aqui com vocês. A galera que tá vindo aqui normalmente tá sendo o primeiro. Tá sendo o primeiro. Então, aí eu quero fazer o convite, então, para vocês irem lá tomar ayahuasca comigo, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Com certeza. Assim, é meio difícil mesmo falar um pouco sobre a ayahuasca sem ter tido a experiência. Né? O que eu posso garantir para vocês é que a planta de poder talvez a mais segura que a gente está tendo até o momento, bastante estudada, tem muitas pesquisas científicas, inclusive foram pesquisas que foram apresentadas para o governo e a gente conseguiu essa resolução, né, que libera o uso da ayahuasca, tirando ela da lista de entorpecentes e colocando ela no lugar de enteógena e liberada para usos espirituais, né? Então, assim, tem bastante informação na internet. Então, assim, eu sugiro que quem for pesquisar ayahuasca procure artigos científicos, porque às vezes a pessoa está com tanto medo, ela começa a pesquisar e acha aqueles depoimentos que não faz muito sentido, né? Como eu falei para vocês, eu faço isso todo fim de semana e a gente não vê as coisas que a gente vê de relato aí acontecendo. Então, às vezes, a pessoa está tão conectada naquilo, começa a pesquisar aquilo, só vai achar depoimento ruim. Você vai no YouTube, o que o YouTube vai te entregar? Só os vídeos, né, que falam que o cara foi lá e fez isso. Não, vomitar não é nada, vomitar é uma beleza, porque assim, depois que você libera isso que está te atrapalhando ali fisicamente, emocionalmente, mentalmente, você tem um voo muito melhor. Inclusive, todo mundo que vai fala isso, né? Que estava com medo, que não foi antes porque não queria vomitar. E aí, às vezes, vai no vomita, ou se vomita, percebe que realmente é uma limpeza. Por isso que a gente chama de limpeza. É diferente daquele passar mal, quando você come muito e bebe muito, que fica empanzinado, né? Empanzinado, e aí aquele negócio azedo. Não, é uma coisa que é assim, blá, e te libera, assim, sabe? Então, pesquisem em locais sérios. Para um depoimento ruim, tem milhões de depoimentos de cura. Então, a gente sabe de estudos que a ayahuasca tirou as pessoas de dependência química nervosa, como crack, cocaína, heroína, né, que fez a pessoa voltar para o centro, assim, dela mesma, de parar com violências
e parar com outros tipos de vícios, né? Porque a gente tem vício em bebida, em remédio, isso quase ninguém fala. Sim. Em açúcar, em excesso, né? Então tem muitos outros níveis de vícios que são curados, né? As pessoas compreendem experiências muito traumáticas, antigas, com um outro olhar, e aí se libertam daquela marca e conseguem desagarrar do passado e ter uma vida melhor, melhores relacionamentos. Então, assim, é cheio de depoimentos bons, né? Boas. E eu estou aqui para testar com a minha própria vida, né? Porque eu bebo ayahuasca já desde bem novinha e adoro confio, trabalho com a ayahuasca porque eu confio nessa medicina, por ter experimentado ela na minha vida muitos anos antes de começar a administrar medicina para outras pessoas, né? Que além de experimentar em mim, eu participei inclusive na União Vegetal das pesquisas, né? Eu trabalhei nessa área como jornalista, então fui acompanhando a liberação disso e colaborando com o meu trabalho também, né, para poder a gente chegar aqui onde nós estamos hoje com essa medicina. Então eu trabalho com ela com muita confiança no que eu estou fazendo, e até hoje, 10 anos, tá tudo bem. Nunca aconteceu nada que eu tivesse que né, tentar resolver ou qualquer coisa. O máximo que acontece, às vezes, é um ou outro não querer voltar porque entrou num processo consigo mesmo que não achou bom e não quer mexer mais nisso. Né? Entendi. Mas fora isso, normalmente as pessoas voltam, levam os amigos, levam parente. Então é muito comum o filho ir, depois levar a mãe e o pai, né? Ou a mãe ir, depois levar o filho. Então é muito bacana, assim, é muito positivo. E você que está vendo, tá convidado também para ir. Fica a dica aí. Depois um depoimento desse, cara, um depoimento esse de consistência, né? Acompanha a agenda aí, a gente sempre procura fazer da melhor forma possível, né? Com o melhor embasamento, com costa quente, com profissionais, com pessoas competentes atrás também me ajudando no meu trabalho, né? Que a gente precisa sempre de alguém que sabe mais do que a gente para ajudar a hora que é necessário, né? Então isso eu me sinto muito confiante por ter toda essa estrutura, né? Conhecer, experimentar, saber de onde vem, ter com quem conversar e poder oferecer isso de maneira segura para as pessoas. Que isso, obrigado mais uma vez por ter vindo, e é isso, né, galera? Aquele abraço, um beijo e é isso. Até mais. Obrigado. Boa noite, galera.